Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3 e versículo de número 1 ao 8, que vai nos dizer assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Muitas vezes estamos há tanto tempo em uma situação, há tantos anos sofrendo com algo, que nós já não acreditamos mais em uma mudança. Nós já não acreditamos mais em uma transformação e começamos a nos acostumar com aquilo que nós vivemos diariamente, com as dores, com os problemas, com enfermidades. E Deus está dizendo para você hoje: eu vou transformar a sua vida de maneira completa, de modo que vai deixar você perplexo diante daquilo que eu farei. Você observa que este homem, ele já estava acostumado a pedir esmola diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Este homem já tinha uma rotina na história dele, irmãos, e quando ele vê ali a Pedro e a João, ele pede esmola. Ele não consegue pedir, irmãos, algo que mude a história dele. Porque com certeza ele pensava: minha história está afadada ao fracasso. A minha história nunca vai mudar. E eu vou ficar aqui diariamente pedindo esmola. Por quê? Porque esse era o fim da minha vida. Este homem era coxo de nascença, irmãos, e a Bíblia nos deixa claro que ele tinha mais de 40 anos, ou seja, eram mais de 40 anos de sofrimento, eram mais de 40 anos vendo as suas pernas ali sem se mover. Então ele já não tinha esperança de ter uma mudança na sua vida. Talvez você entrou aqui com áreas na sua história como esse coxo, estava sem esperança de ter saúde nas suas pernas. Talvez você já não tem mais esperança de ter um casamento restaurado, esperança de ter um ministério abençoado, esperança de ter uma vida financeira estabilizada, uma saúde emocional estabilizada. E Deus está dizendo: eu vou mudar a sua história. Mesmo que você ache que não tem mais jeito na sua vida, mesmo que você pense que a vergonha será o final da tua vida, mesmo que você pense que você tem que se acostumar com as dores que você está enfrentando e será até o fim dos teus dias essas dores. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele sabe o momento certo de findar dores na sua vida. Você vai ver aqui em Atos, capítulo de número 4, versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, mais de 40 anos, só para você ter uma noção do tempo de sofrimento deste coxo de nascença, que estava ali diariamente pedindo esmola. Ou seja, irmãos, a vida deste homem era o quê? Era uma vida de humilhação, era uma vida de pedinte, mas o nosso Deus tinha marcado o encontro com ele. E aí Deus marca o encontro contigo. Jesus resolve mudar a sua situação. Eu não sei quanto tempo você está passando humilhação, mas foi Deus quem te trouxe aqui para ouvir esta palavra e para te dizer que para Ele não tem nada impossível. Você pode estar olhando e dizendo: mas irmã, eu já me acostumei com esse cenário, eu já me acostumei com esse casamento dessa forma, eu já me acostumei com esses filhos. E Deus está dizendo: desacostume, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Aquele homem não sabia, mas era a última vez que ele estava sendo colocado na porta para pedir esmola. Deus está dizendo: você não sabe, mas eu estou prestes a mudar a sua vida. Você não sabe, mas eu sou o Senhor, como num piscar de olhos faço o sofrimento de uma vida se tornar em um milagre. Declare comigo: meu Deus tem poder de transformar sofrimentos em milagres.
O meu Deus tem poder de transformar sofrimentos em milagres. 40 anos sofrendo, mais de 40 anos. Mas chegou um momento em que ele estava diante de homens de Deus. Ele estava diante de servos de Jesus que tinham autoridade. Deus sempre coloca no nosso caminho, irmãos, aquelas pessoas que são para servirem de canal de bênção na sua história. E da mesma forma que Pedro e João foram colocados no caminho desse coxo de nascença, tem gente de Deus sendo colocada no seu caminho. Tem pessoas que servirão de canal de Deus na sua vida. Declare comigo, eu creio que tem pessoas que servirão de canal de Deus na minha vida. Eu creio que tem pessoas que servirão de canal de Deus na minha vida. Quando este homem estava implorando, irmãos, pedindo esmola, a Bíblia nos diz que Pedro fitou a ele juntamente com João e disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele esperava receber alguma esmola, mas ele nunca imaginou que a situação dele ia mudar naquele dia. Era um de repente que Deus chega e muda tudo. Era um de repente que Deus faz além do que você pede, do que você imagina e do que você sonha. Declare comigo, meu Deus é Deus de surpresa, e no de repente ele age. Rabai, candarastui. O meu Deus é Deus de surpresa. E no de repente ele age. Aquele homem não imaginou, irmãos, que tudo mudaria. E hoje Deus diz para você: não se apegue a lugares, não se apegue a situações como se fosse o fim da sua história, porque não é. Eu tenho novidade para você. Mas, irmã, é impossível da novidade acontecer na minha história. Pois é. Na história desse coxo de nascença também era impossível ter novidade na história dele. E hoje Deus diz para você: isso pode ser impossível aos homens, mas não para Deus. Porque para o nosso Deus não existe nada impossível. O nosso Deus, ele trabalha, o nosso Deus, ele cura, o nosso Deus, ele restaura, o nosso Deus, ele liberta, o nosso Deus, ele transforma. E hoje ele diz para você: eu vou transformar a sua vida por completo. Declare comigo: meu Deus vai transformar a minha vida e será por completo. O meu Deus vai transformar a minha vida e será por completo. A Bíblia nos diz, irmãos, que Pedro, ele lança uma palavra, versículo 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro. O que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Este homem, irmãos, em momento nenhum pediu para andar. Este homem em momento nenhum pediu uma cura. Por quê? Porque ele já não acreditava mais, irmãos, que pudesse ter uma transformação na vida dele. Talvez é você, em áreas da sua vida que você já nem ora mais pedindo a Deus alguns milagres. Irmão, já orei tanto, já criei tanto, mas hoje eu nem oro mais por um casamento restaurado. Hoje eu nem oro mais por uma saúde restabelecida. Irmã, hoje eu já nem oro mais para que os meus filhos sejam transformados. Eu não consigo mais ter força para orar. Eu não consigo mais ter força para pedir, porque eu já não acredito mais que vai acontecer. E Deus está dizendo: eu vou surpreender o seu coração, como eu surpreendi o coração deste homem que nem pediu uma cura, mas eu entreguei. Declare comigo: meu Jesus vai surpreender o meu coração. Oh, glória. O meu Jesus vai surpreender o meu coração. Versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. O que não tinha firmeza começou a se firmar. Hoje Deus diz para você: eu vou transformar e vou dar firmeza. Eu vou transformar, Rabaia, Candará, e vou colocar de pé. Declare comigo: eu creio na transformação e na firmeza de Deus. Eu creio na transformação e na firmeza de Deus. Tem áreas na sua vida que Deus vai dar firmeza e vai transformar. Hoje o Senhor, ele fala contigo e ele diz para você: eu sou Deus que transformo, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que faço o impossível acontecer e glorifico o meu nome na tua história. De um salto este homem se pôs em pé e passou a andar. Ou seja, de repente, irmãos, a vida deste homem mudou completamente. É no de repente que sua vida muda por completo. Tem pessoas que vão ficar perplexas diante da mudança de Deus na sua vida. É por isso que nós não devemos nos apegar a cenários, irmãos. Nós não devemos nos apegar a lugares, a situações, porque o nosso Deus, ele tem poder para transformar tudo no de repente. Declare comigo: a mudança que eu vou viver será no de repente. A mudança que eu vou viver será no de repente. É como eu falei, era um homem que dependia, a Bíblia deixa bem claro, ele dependia de ajuda para estar ali pedindo esmola diariamente.
Era um homem que todos os dias, irmãos, estava ali na mesma situação. Que olhava para ele e dizia, não tem perspectiva de mudança. Não tem como mudar. E é mais um que está aí. Só que era uma pessoa marcada para um milagre. Alguém pode olhar para você e dizer, é mais uma que vai sofrer no casamento. É mais um que não vai receber a cura. Mas Deus está dizendo, a sua história é marcada para um milagre, não para a vergonha. Declare comigo, meu Deus marcou minha história para um milagre, não para a vergonha. O meu Deus marcou minha história para um milagre e não para a vergonha. Irmãos, o que aconteceu na vida deste homem foi algo tão extraordinário que a Bíblia faz questão de enfatizar que ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, aquele que não podia nem se colocar de pé, aquele que precisava de ajuda para ser colocado diariamente, irmãos, na porta do templo. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, ele era levado e colocavam ele à porta do templo, para que ele pudesse pedir esmola. Aqui você vê o quanto ele era dependente da ajuda de pessoas. Aqui você vê que sozinho ele não conseguia chegar à porta do templo para pedir esmola. Então, diariamente ele precisava da ajuda. Diariamente, irmãos, ele precisava ali viver aquele cenário de humilhação. Talvez você está vendo aí um cenário de humilhação diário na sua vida e você diz, Deus, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança de história, mas eu não acredito mais porque tudo é contrário. Eu não acredito mais porque tudo é adverso. E hoje Deus, ele te encontra com essa palavra para te dizer, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que tudo seja adverso, creia na minha palavra, creia que eu posso mudar, creia que eu posso transformar. Da mesma forma que eu curei a este coxo, que era um coxo de nascença, era um homem que nunca havia andado na sua vida, e agora, depois que Jesus o encontra, depois que ele recebe uma cura do Senhor Jesus Cristo, que usou a Pedro como instrumento, a Bíblia vai nos dizer que agora este homem começa a saltar, e ele anda, irmãos, ele louva a Deus, e todo mundo ali vê aquele homem louvando, vê aquele homem andando. As pessoas contemplam a mudança na vida daquele homem. Hoje Deus diz para você, quem te viu na vergonha vai ver a glória de Deus na sua vida. Quem viu você na dor, no sofrimento, vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história. Declare comigo, meu Deus é quem glorifica o nome dele na minha história. O meu Deus é quem glorifica o nome dele na minha história. Não se apegue, meu irmão e minha irmã, ao cenário de humilhação. Não ache que você está aí dependente de pessoas, diariamente à porta do templo, você está em uma situação de humilhação, precisando de ajuda, como esse homem estava aqui diariamente à porta do templo pedindo esmola. Não pense você que a sua situação vai ser assim para sempre, porque não vai. Deus, ele escolheu a sua vida como ele escolheu a vida deste homem para transformar. Toda prova, irmãos, eu costumo dizer que tem um começo, um meio e um final. E este homem não sabia, mas em um dia comum a prova dele chegou no final. Em um dia comum Deus vai lhe surpreender. Deus vai fazer com que o seu coração venha se alegrar de maneira extraordinária. Irmãos, a alegria tomou conta deste coxo de nascença a ponto dele começar a saltar, dele começar a louvar. Porque, irmãos, tem alegrias que Deus traz para o nosso coração que não tem como a gente ocultar, não tem como a gente se conter diante das maravilhas do Senhor. E Deus está dizendo, o que eu vou fazer será tão grande que você não conseguirá se conter diante das maravilhas que eu farei. O que eu vou fazer será tão grande que você não conseguirá se conter diante das maravilhas que eu farei. Deus vai fazer maravilhas acontecer. Deus vai fazer o extraordinário, sobrenatural acontecer. E o nome do Senhor será glorificado na tua história, como foi na história deste coxo de nascença. Foram mais de 40 anos de sofrimento? Foram. Não importa quanto tempo você tem de sofrimento. O que importa é que Deus está dizendo que vai mudar a sua vida. O que importa é que o Jesus que encontrou a este homem com cura é o Jesus que te encontra. É o Jesus que encontra áreas da sua vida que, humanamente falando, parecem que vão terminar no fracasso. Parecem que vão terminar na dor. Deus diz para você, só parece, mas não vai. Declare comigo, meu Deus vai transformar áreas da minha vida e Ele vai trazer alegria para mim. O meu Deus vai transformar áreas da minha vida e Ele vai trazer alegria para mim. Todos tiveram que contemplar, irmãos, o lindo milagre que aconteceu na história deste coxo que estava ali pedindo esmola, que estava em uma situação que parecia que não ia mudar.
Todos vão ter que contemplar a glória de Deus na sua vida e vão dizer: Deus faz. E vão dizer: ela é um testemunho. Ele é um testemunho da glória de Deus, porque o Deus, irmãos, que chama, o Deus que escolhe, o Deus que tem uma obra na tua vida, ele vai transformar a tua história por completo, como ele transformou a história deste homem e não deixou ela terminar no fracasso. E não deixou ela terminar na dor, no sofrimento. O Senhor diz para você hoje: a prova está findando. As dores estão ficando para trás e eu estou firmando o que não tinha firmeza. Eu estou colocando no lugar aquilo que estava fora do lugar na sua vida. Eu, Senhor, estou organizando a sua história. Estou te alegrando. Estou te dando testemunhos para que você possa contar. E para que o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, possa ser glorificado na sua história. Deus tem novidade. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E Ele diz para você: em um dia comum, Ele vai transformar sua história. Esse homem nem esperava, irmãos, que a história dele mais fosse mudar. Você tá aí dizendo: eu nem espero mais, irmã, que algumas áreas da minha vida mudem. Eu até já me acostumei, já me adaptei a viver com essas dores. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu vou transformar a sua vida e vou impactar o seu coração com o que eu farei. A alegria será tão grande que você vai ficar como este homem, saltando e louvando a Deus. Você vai ter a convicção de que Deus, ele existe, de que Deus, ele é na tua vida e de que o Senhor te escolheu. Porque, irmãos, quando o nosso Deus nos escolhe para viver milagres, nós ficamos impactados. E é assim que pessoas que estão me ouvindo agora ficará. Você vai ficar impactado. Você vai ficar impactada diante dos milagres que Deus vai te fazer vivenciar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por essa palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar que o Senhor muda, Pai, a situação do homem, a situação do ser humano e faz o milagre acontecer, mesmo que humanamente falando pareça impossível, Pai, do cenário ser transformado na vida do Teu Filho e da Tua Filha. O Senhor nos mostra através da Tua palavra que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor é Deus de resposta, que o Senhor é o Deus que surpreende o coração daqueles que colocam a fé em Ti. Que os Teus filhos possam depositar diariamente a fé no Senhor, que eles possam acreditar, Pai, que o Senhor é dono do milagre, que o Senhor pode transformar qualquer situação, seja ela, Pai amado, uma situação de anos, uma situação que Teu filho e Tua filha acham que não tem mais jeito, que o Senhor possa operar milagres como o Senhor operou aqui na história deste homem que já tinha mais de 40 anos de sofrimento, mas o Senhor chegou firmando, o Senhor chegou colocando tudo no lugar e trazendo cura para este homem que ficou como quem sonha. Pai, que o Teu filho e a Tua filha possa ficar como quem sonha com a surpresa que o Senhor fará, porque eu creio que da mesma forma que o Senhor curou este coxo no de repente, o Senhor vai curar o teu filho, vai curar a tua filha no de repente, na baiacando rasturibiandaraia, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que o Senhor venha tomar, Pai, cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome e cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Hoje Deus ele diz para você que sua história não vai terminar da forma que você pensa. Muitas vezes pensamos que o que estamos vivendo será para o fim da nossa história, mas Deus diz para você: eu tenho recomeços. Mesmo que você olhe para o seu cenário hoje e pense que é improvável, é impossível acontecer milagres na sua história, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Durante mais de 40 anos esse homem sofreu, este homem dependeu, este homem precisou de esmolas, mas chegou um momento em que a história dele mudou no de repente. Eu não sei quanto tempo você tem em sofrimentos durante sua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte dos céus para você. No de repente Deus pode mudar, no de repente Deus pode transformar, e hoje Ele está renovando as suas esperanças, dizendo que para Ele não existe nada impossível. Mesmo que hajam impossibilidades no seu caminho, acredite, o meu Deus, Ele pode endireitar os meus caminhos, Ele pode firmar os meus passos, me dar testemunho para contar e mudar a minha história. No de repente esse homem recebeu uma palavra de Pedro, um servo do Senhor, e Deus diz para você: no de repente eu coloco pessoas no teu caminho para te ajudar, no de repente eu libero uma palavra e tudo na sua história muda. Você vai ter testemunhos para contar e o nome do Senhor será glorificado na sua história de maneira extraordinária, como foi na história desse coxo de nascença. Este homem saltou e louvou a Deus. Você vai saltar de alegria e você vai louvar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, porque você vai reconhecer que o milagre na sua história quem fez foi Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este milagre na sua vida, esta mudança na sua história, em nome de Jesus Cristo, declare amém.